Estamos ao vivo? Espero que sim, hein? Sejam muito bem-vindos a mais uma terça-feira em que eu abri minha agenda. Só que dessa vez eu trouxe como convidada eu mesma. Foi. Dessa vez a convidada que eu trouxe fui eu. Eu confesso. Eu vou inclusive pedir desculpa ao convidado de hoje por ter pedido, né, para fazer esse remanejamento de agenda e levar a data dele um pouquinho mais para frente, porque eu precisava de uma vaga para conversar com vocês um pouco sobre o meu universo, sobre os meus trabalhos há um tempo atrás e trocar, né, trazer para vocês um pouco da experiência também que eu vivi, né, nos palcos da vida. Eu vou só falar para vocês um pouco, fazer uma introdução para quem não me conhece. Eu me chamo Lu Madureira. Isso. Eu venho de uma família muito tradicional no mundo das artes. E dentro da minha família tem de tudo um pouco. Tem desde musicistas, multi-instrumentistas, tem artistas plásticos, muitos dançarinos. E eu venho desse berço. A minha mãe é dançarina, o meu pai é musicista. Então eu praticamente nasci num palco. Então, para falar sobre shows, para mim, eu me sinto muito bem, muito confortável, em casa, digamos assim. É um ambiente que eu trafego bem, né? Porque desde muito pequenininha, sempre foi minha segunda casa. Em muitos ambientes, inclusive, eu passei a ficar conhecida, né? Desde muito novinha. Mas isso é para outros momentos. E pouco se sabe, né, sobre a parte dos bastidores dos palcos, do show. Sabendo que dentro do universo do show business, a parte de apresentação de palco, de show, ela é uma fatia pequena de todo esse universo, de todo esse mercado do show business, da música. E aí, pegando essa pequena fatia, eu quero contar para vocês como que ela funciona, como é que eu faço para preparar um show para palco. Existem muitos profissionais que estão aí iniciando no mercado e que ainda não têm essa experiência. Ouvi muito, né, falar sobre como funciona o palco, quais são as pessoas que estão ali na frente, né? No front stage, como a gente chama, na frente do palco, mas não fazem ideia de como elas funcionam, né, durante os shows, quem são os personagens, quais são as pessoas que estão por trás do palco, como é que eu faço para montar um show sem entender como isso funciona, né, na prática. E aí é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Hoje é mais uma terça-feira, como todas as outras terças-feiras que eu venho aqui trazendo convidados meus, né, amigos de palco, de shows, né, para trazer, não só de palco e shows, mas amigos do mercado, né, para trazer para vocês aqui informações preciosíssimas, com técnicas, com ferramentas, né, sobre o negócio, o mundo do business mesmo, assim, né? Como vocês se diferenciarem, como vocês se posicionarem nesse mercado enorme aí afora, é cada vez mais rápida, com mudanças mais rápidas, né? Então, como fazer para se diferenciar, se recolocar nesse mercado? Então, esses profissionais, muitas vezes eu trago eles, meus amigos queridos, que trabalham para grandes corporações, que trabalham para grandes negócios, né, e que tem muita experiência para trazer para a gente. Eu trago para explorar o máximo que eles puderem para a gente, claro. Né? Eu já trouxe aí, ó, Sabrina Beltrão, para falar um pouco sobre como transformar o seu talento em uma marca de alto impacto. Foi incrível. Foi um bate-papo tipo chá da tarde, sabe? Assim, mas ela falou muito sobre nós, pessoas, como marcas. Nós temos marcas desde que nascemos. E são essas marcas que sobressaem no mercado atual. Foi interessantíssima a live. Ela já não está mais salva aqui no feed, mas logo logo vai estar no YouTube. Depois eu trouxe um grande amigo, um querido amigo, o Wendson. Eu tô aprendendo o Anderson. Vulgo W, é mais fácil W, meu amigo W. Ele é empresário e produtor. Ele trabalha com soluções,
né, para as produções musicais, shows, essas coisas. Mas ele trouxe aí uma história fantástica, né, de crescimento e desenvolvimento, entendendo o processo de construção e crescimento nesse universo, né, das artes e de produção. Enfim, foi incrível o bate-papo, foi mais de 2 horas e só parou porque a turma estava ficando cansada, porque senão eu falo muito mesmo. E aí depois eu trouxe um amigo meu queridíssimo, Tiziano Gadelha. Ele é especialista em propriedade intelectual. Ele veio com uma bagagem aí enorme na parte de direito autoral, trazendo algumas informações mais básicas, né? Porque se a gente fosse aprofundar muito mais, aí é live para um tempão. Depois a gente organiza com ele um treinamento, inclusive eu fiquei na dúvida sobre NFTs na música. Eu quero trazer sobre esse assunto aqui para vocês também. Tem aí mais uma turma já agendada para as próximas terças-feiras e dessa vez eu pedi uma vaga, só um espacinho para mim poder vir aqui conversar com vocês sobre o meu universo, né, dos palcos. Como preparar um show, né, de uma forma profissional. Então tem muitos profissionais da música que estão iniciando aí no mercado e que querem entender como funciona, né, essa preparação e como funciona a logística no palco. E tem alguns profissionais que já estão aí, de repente foram levados por uma onda e começaram, né, juntando um amigo ali, outro aqui, e aí foram indo, mas aí vão percebendo que está faltando um detalhe ou outro, o que seria esse detalhe ou outro. E aí tem um terceiro personagem, um terceiro profissional da música que já está aí no mercado, já trabalha há muito tempo, mas quer ter uma noção de como hoje tem funcionado, né? Essa montagem de palco, ou tiveram profissionais que fizeram, mas querem entender, né, como ele funciona, como é que funciona essa montagem, os bastidores, né, o backstage, atrás do palco, né, atrás das câmeras, como é que funciona isso, né? Então vamos começar, porque hoje tem um montão de conteúdo. Só para avisar para vocês, essa live ela não vai ficar salva, tá? Porque eu quero transformar ela num conteúdo maior e vocês estão aqui, né, em primeira mão aproveitando esse conteúdo que eu quero entregar. Eu tenho muita coisa para entregar a vocês, de verdade, muito material. Inclusive, eu fiz um checklist. Quem tiver interesse depois em ter esse checklist, me manda inbox por mensagem, tá? No Instagram, que é com o e-mail, o nome e o e-mail, para que eu possa encaminhar para vocês. Depois eu vou disponibilizar, né? Depois organizar isso aqui para disponibilizar para todo mundo. Mas para vocês eu vou mandar em primeira mão, que estiverem aqui, tá? Isso é uma surpresinha só nossa, tá bom? Mas é isso, gente. Vamos começar? Eu quero pedir para vocês, como eu faço em todos os meus treinamentos e todas as minhas palestras, aulas, que considerem todo esse conteúdo que eu vou trazer para vocês aqui hoje, né, como uma peça no quebra-cabeça da profissão, do trabalho de vocês. Tá? Pode ser que alguns conteúdos ou muitos deles vocês já conheçam e outros não. Então eu pediria para que vocês absorvessem essa informação agora, né, por enquanto, para e somando ao repertório de vocês, e somando a todo o conhecimento que vocês já trazem, né, do mercado, tá bom? Então vamos lá. Normalmente quando eu vou organizar um show, sim, outra coisa, isso é uma visão pessoal, tá? É uma visão construída, né, no decorrer de aí alguns anos de vivência em palco, bem mais de 10 anos de vivência nos palcos, trabalhando em todas as áreas que vocês imaginarem, né, todos os pedacinhos que vocês imaginarem de palco, desde a produção executiva, né, que é muito próxima da produção geral, de pensar, idealizar, montar, preparar todo o plano, né, do show, até ser EMA, até ser dançarina no palco, né? Já fui dançarina também. Eu, enquanto eu produzia, parava atrás do palco, eu me trocava e subia no palco, enfim, de tudo um pouco já passei aí pelos shows e pelos palcos. Já produzi shows de artistas regionais, né, locais, desde shows muito pequenos até shows grandes, né, nacionais, e experiências maravilhosas com shows com bastante convidados, com giro grande, projetos para multinacionais, enfim. Então eu tenho uma pequena aí experiência nessa parte de produção de shows, tá? Os shows normalmente, quando a gente vai planejar, quando a gente vai organizar, eles se dividem em 4 etapas. Eu organizei para vocês essas 4 etapas como se organiza um projeto,
né? Para qualquer edital, um projeto para o Ministério da Cultura, por exemplo, né? Que ele tem a fase da pré-produção, que é a parte da conceituação, quando você a ideia é como você pensa nessa ideia do que você vai fazer para o próximo show, ou o que você vai fazer no seu show, né? E aí depois vem a parte da produção, faz ok. Quando eu for executar o meu show, o que é que eu vou fazer na execução? Eu vou precisar disso, daquilo, a gente vai falar de passo a passo, tá? Dentro dessa execução, a parte de comunicação que é vital. Se eu fizer uma mega produção, um mega show e não comunicar a quem eu preciso comunicar, provavelmente esse show ele não vai chegar para quem deve chegar. E isso é que é ruim, de quem produz os shows, enfim, aí não tem o alcance que deveria e frustra, pensando que o show não é bom. E de vez em quando é porque não houve esse trabalho, esse direcionamento da parte de comunicação. E aí, por último, a gente vai falar também um pouco sobre documentação, né? Quais são as documentações bacanas para você ter, né? Em relação aos shows, para você se prevenir, tá sempre ali, né? Resguardado de qualquer detalhe. E aí tem a pós-produção, como você prestar conta para o público, para o cliente, enfim, em relação a essa ideia que você trouxe de show, tá bom? Uma informação importantíssima que eu preciso também adiantar é que existem vários níveis de shows. Existem desde o show que você organiza menorzinho, né, para um grupo de amigos, e aí você quer só startar, né, a sua carreira, você quer só começar mesmo, e aí eu vou falar um pouco mais à frente, um pouco mais profundo, né, em relação a essa organização desse show, mas também existem as grandes produções, né, com vários personagens participando, que aí eu também não quero chegar nesse parâmetro. Eu quero trazer informações para os profissionais que estão ali iniciando, já estão com a carreira andando, mas eu não quero chegar nas mega produções, até porque é um pouco mais complexo, tem muito mais conteúdo para falar. Isso a gente pode combinar um outro dia, um outro momento, falar sobre essas mega extra produções. A gente vai chegar um pouquinho próximo, mas não vamos contratar aqui nenhum chefe de cozinha, tá? Se é que vocês me entendem em relação à parte de produção, tá bom? Então a primeira parte é de conceituação, o que eu vou fazer, por que eu quero fazer esse show? Primeira pergunta é, qual é a ideia que você tem pro show que você vai fazer? Ah, Lu, eu quero ir pro palco com um show, sei lá, machichada. Nossa, veio esse nome na minha cabeça aqui agora, né? Então eu quero ir pro show com um show... Não, vamos falar sobre frevo, um show de frevo. O frevo é conhecido, né, nacionalmente e mundialmente, é mais fácil. Eu quero ir pro palco com um show de frevo. Tá, esse show de frevo, a primeira pergunta que você tem que fazer é, esse show de frevo, ele tem a ver com o meu posicionamento e com a identidade que eu criei em torno do meu trabalho? Quando eu falo em posicionamento e identidade, ele tem a ver com o que eu estou fazendo atualmente, né, profissionalmente? Ou não? É um show que eu quero realmente fazer uma coisa disruptiva, eu quero transformar, inclusive eu quero mudar a minha identidade ou o meu posicionamento, né? Então, se é para um primeiro show, eu espero que ele já fale um pouco sobre o trabalho que você vai desenvolver. Porque o show é a sua vitrine. O show é um momento em que você tem de apresentar o que você tem de mais importante para o mundo, que é a sua habilidade. É nele que você traduz, né, o que você tem para oferecer ao mundo. Então, de que forma você vai desenvolver essa apresentação, essa mostra, né, para o mundo ou para o universo que você vai viver? Quando eu falo em universo, quais são as pessoas que vão curtir esse show, esse mais próximo, né, de você aí. Ele tem a ver com isso ou não? Se ele não tem a ver, o que é que eu posso mudar nessa minha ideia para trazer mais próximo, né, para a minha realidade, para o que eu quero transmitir para o mercado? Aí você começa a desenhar, você começa a descrever. Escreve mesmo, como se você tivesse... É só para você. Eu sempre brinco também, né, nas aulas e nos treinamentos, papel aceita tudo. Coloca lá no papel, descreve como você quer, imagina o show, né? Descreve ele lá direitinho. Essa é a primeira parte do conceito básico, da idealização desse show. Aí eu venho para mais uma pergunta, tá? Depois, gente, desculpa não estar cumprimentando quem está chegando,
Mas é que eu tenho tanto conteúdo que eu quero passar para vocês. De qualquer forma, eu quero deixar aqui aberto para qualquer momento, qualquer dúvida que vocês tenham. Por favor, coloca, interage comigo, aperta o coração. Eu sempre falo isso nas lives. Aperta o coração, envia o aviãozinho, esse triangulinho, manda para 2 pessoas que vocês conheçam, né, que trabalhem no mundo da música, que trabalhem no mundo das artes e que queira aí entrar nos palcos da vida, né, que imagina que seja uma boa, né, conhecer um pouco como preparar, né, como organizar um show. Tá bom? Desculpa estar interrompendo, né, esse momento para propagandas, tá bom? Mas aperta o coração pro algoritmo do Instagram entender que tá bacana ou não. Se não tiver, também não aperta não. Mas faz alguma coisa, só não fica parado, tá? Presta atenção. Então vamos lá. A ideia do seu show tem a ver com o que você já faz ou com o que você pretende apresentar para o mundo? Tem, Lu? Não. Então vamos ajustar aqui essa ideia e descreve ela, tá? Agora me fala, por que você quer contar essa ideia? Por que você quer fazer esse show? Essa deve ser uma das partes mais desafiadoras. Me conta por que você quer fazer esse show. Porque esse porquê que você vai falar, esse porquê que você vai contar, ele vai ajudar para captar o recurso, se você precisar fazer captação de recurso, ele vai ajudar na assessoria de imprensa, ele vai ajudar a defender essa tua ideia. Então, escreve por que você quer fazer esse show, por que você quer fazer essa apresentação. Tá bom? Agora não bota um porquê genérico não. Vai lá dentro, você que é profissional da música, você que é profissional das artes, que tem sensibilidade suficiente, né? Escreve lá dentro o que é que você acha do seu porquê. Por que você quer realmente fazer esse show? Tá bom? O mundo do show business, para quem tá aqui atrás dos bastidores, né, como eu vivi muitos anos, ele é mais prático, mas para quem trabalha com produção, que de repente vem assistir esse vídeo mais na frente, enfim, é muito importante entender a sensibilidade do profissional da música e saber traduzir essa sensibilidade. É uma das habilidades mais desafiadoras, porém mais gostosas quando aprende a ser feito, tá? Então, por que você quer contar essa sua ideia? Para que a gente possa defender essa ideia, tá bom? Aí depois, que a parte é essencial, eu tô olhando aqui porque eu montei o checklist que eu disse a vocês. Quem tiver interesse em pegar esse checklist aqui em primeira mão, só para quem tá na live, me manda inbox aqui no Instagram, e-mail e o nome, que aí eu mando para vocês, tá bom? Só para vocês. Depois eu vou disponibilizar, mas aí é um outro resuminho, tá? Então bora lá, eu vou mandar para vocês exatamente o meu checklist, o que eu tô usando aqui para passar para vocês como produzir e organizar um show para palco. E aí vem a parte mais importante e essencial na hora de organizar e pensar no seu show, que é para quem você vai apresentar esse show. Gente, essa informação ela é vital para qualquer negócio que você vai desenvolver. Quando a gente fala em para quem você vai oferecer, a gente fala no mundo real, nós falamos em público-alvo. No mundo digital, nós falamos em persona. No mundo real, público-alvo é para mulheres, é para homens, é para... Enfim, não tem nenhum gênero específico, é para faixa etária de, sei lá... eu conheço muitos profissionais da música que fazem mais ou menos para 10 anos até 80. Não vai vender para ninguém isso, gente. Vocês precisam ser mais específicos. Não significa que especificando o público-alvo, vocês não venham atingir outras pessoas, como público, tá? Por exemplo, hoje, o meu público no digital, né, ele é entre 25 e 45 anos. Não significa que eu não vá atingir pessoas menos de 25 ou mais de 45. Porém, o conteúdo que eu vou preparar, o show que eu vou fazer é mais voltado para essa idade, é mais voltado para esse perfil. Ele é quase 50% homens e quase 50% mulheres, né? Então, entender essa característica de para quem você está falando, para quem você vai oferecer. Quando eu digo que é vital para o seu projeto, para o seu show, é porque
a linguagem que você vai usar na comunicação, na hora que você vai mostrar o seu show para as pessoas, ela precisa atingir esse público. Se você tiver um público genérico, você não vai conseguir ter, como é que eu posso dizer? Você não vai conseguir ser cirúrgico, você não vai conseguir atingir o público certo. Era isso que eu queria falar. Então, você vai fazer uma comunicação falha e não vai ter ninguém assistindo o seu show, porque você não chegou no público certo. Quando você vem para a persona, que é o público aqui do mundo digital, você começa essa persona primeiro, né, dando um chute. Uma linguagem bem usual, bem simples, você começa chutando essa persona. Eu acredito que o meu público no mundo digital, ele é de tanto a tantos anos, é mais homens do que mulheres, ou mais mulheres do que homens, ou então não tem um gênero definido, ele mora mais ou menos, sei lá, em tal região, ou ele é do Brasil, ou ele é do Norte, Nordeste, enfim, você quem vai definir. E aí ele gosta de, nos fins de semana, ir para eventos esporádicos e para shows de rua, ele gosta de frequentar museus, ele gosta de frequentar... E aí você vai moldando, desenhando. Ele tem escolaridade, ele é pós-graduado? Não, ele tem... Sabe, quando você vai chutando, você vai desenhando para você criar uma afinidade com esse seu público. A persona do mundo digital, ela é muito mais minuciosa. Você consegue, né, ter uma precisão maior em relação à persona do que o público. Mas esse é um assunto que cabe um curso inteiro sobre ele, né? Falar sobre público, persona e outros nomes, né, outros codinomes que dão para esse personagem, que é nada mais do que as pessoas que acompanham o seu trabalho. As pessoas que vão acompanhar ou que acompanham o teu trabalho. As pessoas que vão comprar o ingresso do teu show. Que vão comprar o material que você tem para vender em relação ao show. São as pessoas que levam o seu trabalho para casa delas e apresentam o seu trabalho para a família delas. São essas pessoas que vão dizer para os programadores de festivais, para os programadores, para os contratantes de shows, que ela quer você naquele ambiente. Então, quanto mais próximo você souber quem são elas, quanto mais próximo você tiver delas, maior vai ser o seu lucro no mercado atual, tá? No mercado atual da música. A gente não tá falando sobre mercado atual, a gente tá falando sobre como preparar e organizar o seu show. Mas eu preciso falar sobre esses detalhes, tá bom? Então vamos lá. Para quem vai ser esse show que você tem para oferecer? Esse show vai ser para qual perfil de pessoa no mundo real e no mundo digital? Quem são elas? E aí, o quarto passo, eu pedi para vocês, antes de virem, separar papel e caneta, né? Porque como é um checklist de preparação, de produção e organização de um show, é bacana se vocês quiserem, tiverem interesse em separar papel e caneta, inclusive água também, porque eu... É uma pessoa que fala muito e eu quero entregar muito também para vocês. Normalmente o meu maior desafio é o que não falar, porque tem muito para falar, né? Então esse é um grande desafio. Quem tiver com papel e caneta, anota aí. O primeiro passo é: descreve qual que é o teu show. Faz uma descrição do que você imagina, do que você idealiza do teu show, de uma forma geral. Do show que você quer montar, do show que você quer preparar, do show que você vai apresentar. Ainda bem que esse filtro aqui, ó, um batonzinho, já tirei. Segundo passo ele tem a ver com a sua identidade profissional e com o seu posicionamento. Eu já falei muito sobre posicionamento aqui no canal. Depois vocês procurem aí, né, dá uma olhada, que tem alguns vídeos, inclusive eu falo nas lives sobre isso, tá? Tem a ver com o seu posicionamento, sua identidade profissional, a que você criou, ou ele tem a ver com a que você quer criar, mas basicamente de que forma você quer que o seu público lhe perceba. Como é que você quer que o público ache e acredite que você é. Isso, quanto mais autêntico você for, melhor para você, vai ser mais bacana para você, né, para desenvolver o trabalho. Então, é basicamente isso. Tem a ver, essa sua ideia de show,
com isso, com o que você quer construir, na visão do público, na visão dos clientes, quem vai te contratar também tem a ver, né? E aí vem o terceiro passo, que é por que você quer fazer esse show. Esse seu porquê, muitas vezes, defende na parte de captação de recurso e na hora de trabalhar com imprensa, com comunicação, a divulgação, tá? O porquê é uma das partes mais essenciais, além do público, que aí vem o quarto passo, definir para quem você vai entregar esse show. Quem vai ser o público que você vai oferecer esse show? Eu tô falando de público, tá? É quem vai comprar o ingresso, e não tô falando ainda dos clientes, quem vai contratar esse show, quem vai comprar esse teu show. E aí você pode também criar uma outra parte sobre quem compra esse tipo de show, quem investe nesse tipo de show, né? Anota isso, tá bom? E aí o quinto passo é onde você vai apresentar esse show. Onde você pretende apresentar? Ah, esse é um show para teatro, Lu. Esse não, eu penso esse show para festivais, para palcos abertos, né? Eu penso esse show de repente em café. Pegar alguns cafés, né, que tem um público passante, é um show intimista, né? É um show para um público mais jovem, de repente. Não, eu penso em casas de shows, né? Em casas de shows, porque é um show maior, e de repente eu penso em fazer abertura para outros shows com esse meu show. Eu penso em bares e restaurantes. Eu penso em festas privadas e particulares. Vocês entendem quando eu falo em relação a onde você vai colocar esse seu show? Que aí é o quinto passo. Eu já tô no quinto, é? Aqui era o quarto, tá? Mas eu acho que eu passei uma a mais aí, tá? Então, onde? Vocês estão entendendo? Fala aqui pra mim nos comentários, se vocês estão entendendo. Bota um joinha assim pra mim. Se tá fluindo bem, essa primeira parte do conceito de como organizar um show. Interage aqui comigo. Eu preciso de interação. Eu sou uma pessoa que preciso, né, de vocês na minha vida, sempre. Bota só Lu, eu tô entendendo, ou não tô entendendo. Coloca não, eu tô com dúvida. Se vocês estiverem com alguma dúvida, fala pra mim nos comentários, tá? Faz qualquer pergunta que eu tô aqui pra isso, pra gente ter essa troca bacana, tá? Vai falando pra mim, me fala, tá bom? E aí agora a gente vai pra produção. Como? Vamos lá, Lu. Como eu faço esse show? Boa. Lembra aquela descrição que você fez lá? Agora vamos botar a mão na massa. Como contar essa história? Eu tô aqui, aí ó, obrigada Marcos por dar um retorno pra mim. Eu fico muito feliz com o retorno. Que bom que tá dando pra entender. Vamos seguindo junto. Que bacana. Então, como você vai contar essa história que você escolheu contar? Mas por que eu falo em contar uma história aqui? Porque, pra mim, isso não é uma verdade absoluta, tá, gente? É um ponto de vista. Pra mim, arte e cultura nada mais é do que uma tradução da vida. Os profissionais das artes, eles têm um olhar, eles olham para a vida e traduzem ela através da habilidade que eles têm. Seja ela música, seja ela pintura, seja ela gastronomia, seja ela fotografia, né, em criar um momento. Então, por isso que eu falo em qual história que você vai contar no seu show. Porque provavelmente o seu show vai contar algum retrato, algum momento que você viveu na sua vida. E aí, de que forma, como você vai contar esse show agora, a gente vai falar sobre ele, que é a parte da mão na massa, a produção. É de produzir. Quando eu falei para vocês dos 4 estágios, né, da preparação e organização dos shows, tá? Agora vamos lá. Primeiro passo é qual vai ser o formato que vocês querem dar para esse show. Quando eu falo em formato eu quero fazer eu com um trio, sou eu com um quinteto, sou eu só. Eu quero um show solo para iniciar, para sentir aí o mercado e não correr grandes riscos financeiros. Não, eu quero, na verdade, eu quero um show com um quinteto, porque aí eu coloco ali, eu boto uma base, né, de percussão, bateria, boto alguma harmonia de um lado, metal, não sei, aí você que vai montar a estrutura, né, mas toda essa estrutura
ela vai partir depois que eu vou falar para vocês no repertório, tá? Qual que é a estrutura que vocês imaginam desse show? É com orquestra completo? Tudo isso depende muito do que você sente em relação à sua carreira, em qual estágio você está dela, quais são as possibilidades, qual que é o estilo, né, de música que você faz, de som que você trabalha. Vai depender desses detalhes, tá? Qual o formato? Você vai investir em subprodutos desse show? Como assim, Lu, subprodutos? A partir do show, você vai vender material de merchandising, por exemplo, camisa, bottom. Você vai fazer um CD desse show, você vai gravar um DVD desse show, você vai montar um documentário em relação à construção desse show. Você entende os subprodutos que eu falo? São outras formas de você monetizar no entorno desse show que você criou. Quais são esses subprodutos que você pode criar? Porque, inclusive, isso é uma diversificação de renda. São outras formas de fazer dinheiro a partir dessa ideia que você vai contar, né? Desse show que você está montando. Então, quais são os subprodutos que vão vir a partir da ideia central que é o show? E aí vem um passo a passo para contar essa história. Que o passo a passo vem a ser o quê? O repertório. Algumas pessoas chamam de repertório, outras pessoas chamam de roteiro e outras pessoas chamam de set list, tá? Para quem está entrando no mercado da música agora, né, cada um utiliza aí um nome diferente, mas os mais comuns são roteiro, repertório ou show. Qual é o set list do teu show? Qual é o repertório para contar essa história? Eu vou contar minha história assim, ó. Vou começar com essa música, depois eu vou para essa, no meio. O teu show, ele vai ser um show linear, ele vai ser um show que vai começar pau mesmo e depois ele dá uma acalmada e segue. Opa, Jason, bacana, boa noite, seja bem-vindo. Que bacana, obrigada. Seja muito bem-vindo. Tá aí, ó, para ajudar a gente na estrutura técnica, é essencial. Vai ser massa a sua participação aqui. Que massa. Do Black Stage, ó. Então, seu show ele vai ser mais linear, ele vai começar lá em cima, dar uma acalmada e finaliza. Ele vai ser subindo, depois acalma e depois termina lá em cima. Ele vai ser um show só subindo. Como que vai ser o formato desse show? O formato do teu repertório? Como você vai contar essa ideia, né, para o teu público? E aí, quanto tempo você pretende realizar esse show? Vai ser um show de 40 minutos, meia hora? Vai ser um show para 1 hora? São 3 horas de show? Como você pretende contar essa história? Mas ela precisa contar alguma história. Se eu tô falando de show para palco, é importante que ela conte uma história. Existem 2 formas de você contar o seu trabalho, né? Uma delas é você contar sobre a sua essência e uma outra delas é contar o que está acontecendo no mundo atualmente. Normalmente, os profissionais que contam a essência do trabalho deles, né, eles vêm de uma história pessoal, uma história vivida. E aí, eles preparam, e é muito desafiador vender vida, que é o que a maioria dos profissionais das artes vendem. Mas aí é que tá, esses profissionais como eu, que trabalhei muito tempo na parte comercial, né, traduz para o mercado. E aí tem um outro formato que é você contar a história que está no momento. E aí você pega qualquer onda do momento, é sertanejo, é passinho, então eu vou montar um show em cima disso aqui, ó, né, para formar um público aqui, formar uma base de fãs para depois ir construindo minhas histórias aqui, tá? Existem vários outros formatos, mas esses são os 2 básicos. Então, quanto tempo vocês pretendem fazer de show, tá? Vocês pretendem montar esse show? Quais são os personagens essenciais na construção do show que você está montando? Quando eu falo em personagens, eu falo em quantos músicos você precisa, quais são esses músicos, né, que você vai precisar. Presta atenção na hora que você for preparar, né, essa parte de quais são os músicos que você quer, né, você precisa para fazer esse show, porque ele é em cima do repertório que você vai executar. E aí vem o mundo atual, que infelizmente ou felizmente, a gente tem a tecnologia do nosso lado. Antes, para você fazer um show grandioso, você precisava ter uma orquestra completa no fundo. E para alguns momentos e alguns ambientes ainda pede-se uma orquestra, né, para o show
mais pesado. É um outro tipo de show, é uma outra qualidade sonora, é um outro perfil. Mas hoje, com tecnologia, você consegue multiplicar o som, né, sem perder na qualidade, com estrutura mais enxuta. Quando eu falo em estrutura mais enxuta, é para que você consiga se movimentar, né, fazer de repente uma turnê, fazer uma circulação com esse seu show. E aí você reduz na estrutura dele, de músico, né, e técnica, enfim, técnica eu acho a parte bem essencial do show, tá? Mas você pode enxugar nessa parte tendo um suporte muito bacana. Principalmente a parte de músicos. Músicos, me perdoem. Mas é mais ou menos por aí, tá? E aí para vocês não perderem espaço, a pergunta que não quer calar é: como vocês fazem para ser essencial no mercado? Tá? Faço essa pergunta para vocês. Como vocês, músicos que são músicos que acompanham outros profissionais, como vocês se tornam essencial para algum artista, para algum profissional? A base é essa, tá? E para os artistas, como vocês se tornam essencial para o cliente de vocês, para o público de vocês? Beleza? E aí, quais são? Aí vocês vão fazer esse show, precisa de convidados? Vocês acham que convidar alguns profissionais cabe no teu repertório? Cabe nesse show convidar alguns profissionais? Existe uma técnica utilizada no mundo dos negócios que é chamada de transferência de credibilidade, que no mundo dos shows nada mais é do que você fazer uma parceria com outros artistas, porque você apresenta o seu trabalho para o público dele e o dele vai conhecer o seu. Entende? Assim, a troca, né? A gente chama isso aí, né, de transferência de credibilidade. Se você não tem crédito, fica mais difícil fechar a parceria. Fica mais difícil, né, conseguir aí um apoio, um suporte. Tá? Então, você vai chamar convidados para esse formato de show que você está criando? Para essa história que você quer contar ou não? Você vai precisar num palco ter voz de apoio? Quando eu falo em voz de apoio você precisa de back vocal? Ou você acredita que dá para utilizar aí na base técnica, tecnologia? Eu tô falando numa linguagem bem simples, tá? Sem muita firula para vocês. Qual tipo de técnico de áudio que vocês vão precisar? Gente, deixa eu contar pra vocês. Não é porque Jason tá por aqui ou passou, eu acho que ele tá aqui ainda. Não é porque ele tá aqui, não. Mas, se existe uma coisa, um personagem essencial pro show de vocês, é a técnica. Principalmente técnico de áudio. Porque você pode fazer um mega show. Desculpa a expressão, mas um puta show. Mas se não tiver um técnico que faça esse som sair do palco, esse show vai ser só seu. E sair com qualidade, sair exatamente como você espera que ele saia, tá? Então você precisa ter um bom técnico. Agora, eu entendo, se você está iniciando hoje profissionalmente, existem alguns materiais aqui que a gente vai falar que talvez você precise pagar se você não conhecer para outros profissionais. E talvez você precise ter alguns amigos que desenrolem na técnica inicialmente para te dar esse suporte. Porque o maior desafio é você cantar, você tocar e precisar administrar uma mesa de som. Aí é complicado para fazer o negócio. E eu entendo esse desafio inicial, né, de contratar profissionais, contratar braços para fazer esse trabalho. Né? E bons técnicos existem no mercado, mas eles têm um preço por isso, pela qualidade musical que você quer oferecer para o público. Então, quais são os técnicos? Para quem está iniciando, né, nesse mercado, tem o técnico de áudio, tem o operador. O técnico normalmente é aquele profissional, tá aí o pessoal daqui também da parte técnica para falar melhor, aquele responsável técnico pelo palco. O operador é quem vai estar na mesa ali dando o suporte, vendo as vias, o canal, fazendo chegar o som para você no seu monitor. O monitor é aquela caixinha de som que vai estar na frente assim do teu palco, né? Agora não é o caso de estar falando sobre estrutura técnica, mas para quem ainda não tem esse approach, né? Essa proximidade com o palco, aquelas caixas de som que ficam de frente para os artistas, de frente para os músicos no palco, chamam ela de monitor, ou quando você está usando o in-ear, né? Que é um fonezinho no ouvido, né? Pode ser também, que é um outro tipo de estrutura. Enfim, existem tudo para você se ouvir e ouvir os instrumentos que são essenciais
para você no palco. Quando você pensar nos seus músicos, pense em quem vai ser o maestro da sua banda, do seu grupo, da sua orquestra, né? Que vai estar de olho lá atrás nos músicos para poder dar, por exemplo, a sequência no repertório, qual a música que vai continuar, qual a música que vai parar. Eu falei porque chegou aqui um maestro que é Paulo, né? Trabalhamos já muito junto. E aí, qual é esse profissional que vai te dar um suporte? Normalmente ele tem que estar do teu lado, né? Do teu lado mais prioritário. Se você é destro, é bom que ele esteja do seu lado direito. Se você é canhoto, que ele esteja do seu lado esquerdo, né? Então, pensar nesse profissional também é bacana. Você vai precisar de técnico de luz. Quando eu falo em técnico de luz, tem o técnico de luz, pegando a mesma premissa dos operadores, tá? E do técnico de som. Tem o operador de luz, né? Quem vai estar lá, bota mais um bold, sobe mais isso, desce o azul, coloca ali. Ele vai entender do desenho do teu show. Mas quem desenha a luz para o teu show, se for um show mais para frente, é o que a gente chama de light designer, né? Que é exatamente o desenhista de luz. Ele vai pegar o teu repertório de show, você vai contar a história para ele e ele vai desenhar a luz para o teu show. E aí, nesse desenho, é que ele vai dizer, ó, agora vai ser um magenta, agora vai entrando um azul, eu quero que abaixe toda a luz e nesse momento vem um clarão do fundo. Ele quem vai desenhar tudo isso para você. Esse profissional é o que a gente chama de light designer, né? Porém, ele é mais utilizado para teatro. Tá? Nos teatros que ele trabalha mais e melhor o efeito da caixa acústica, né, do palco, quando você vai apresentar em teatro, ele tem um controle maior sobre essa luz. Porém, existe sim muitos shows de rua, festivais que tem esse profissional que desenha a luz para você. Até porque muitas vezes você desenha uma luz e é ela para o show. O repertório do seu show é esse e a luz para ele é essa, o seu mapa é esse, a gente vai falar sobre mapa também, sobre raio dessas coisas. Você vai precisar de um técnico de projeção ou um VJ, você vai trabalhar com essa parte de projeção, né, no fundo do palco, ou não, você não vai precisar de projeção para o seu show, né, porque projeção é um custo a mais, é uma despesa a mais, né, eu vou colocar só um monitorzinho na TV lá no fundo, com minha marca, né, com o meu nome para as pessoas quando forem fotografar no show, né, sair o meu nome lá no fundo do palco. São estratégias que a gente vai pensando também depois em divulgação e comunicação, tá? Eu vou precisar... Se você for usar projeção no show, lembra que não é só a estrutura de projeção que você tem que fazer. Você vai depois, a gente vai falar em comunicação, você vai precisar de alguém que desenhe o que vai passar de conteúdo, né, nessa projeção, tá? Gente, eu falei aqui um pouco antes, só parando aqui um pouquinho, tá? Que eu fiz um checklist para vocês, né, de como organizar o show de vocês e como produzir e organizar. E se vocês quiserem ter esse checklist, me manda inbox aqui no Instagram o nome e o e-mail de vocês, que eu envio esse checklist que eu fiz aqui meu agora. Depois eu vou divulgar um checklist, né? Vai dar um tapinha nele, mas esse que eu tô usando hoje eu mando para vocês, tá bom? Então vamos lá, tá? Ó, tá todo mundo aí, gente, aperta no coração, manda para outras pessoas aí que vocês acharem que é importante, tá? Assistir esse conteúdo, como o pessoal fala, envia no aviãozinho. Eu tô aprendendo ainda essas coisas aqui, esses manejos. Me ajuda aí, tá? Se vai bacana, aperta o coração. E aí, vocês vão precisar de hold. Vocês já ouviram falar essa palavra? Acho que muitos profissionais que estão aqui já são aí de mercado, já conhecem, né? O personagem hold, que é o responsável, ele é quase que um músico substituto. Boa, olha aí, ó. Estamos aqui, tem gente aqui comigo. E aí, ele entende do teu instrumento, ele entende de alguns instrumentos do palco, né? O hold normalmente ele tá ali, ele passa, né, o som para alguns profissionais. Ele acompanha o grupo, ele acompanha a tua banda fazendo toda a passagem de som, né? Quando vai chegar no palco, ele sabe teu repertório, ele sabe qual é a afinação de cada instrumento, dependendo do profissional. Tem profissionais que tem o próprio hold, né? Que aí ele leva para ele passar o instrumento dele quando chega nos shows,
e o profissional só chega para tocar mesmo depois. Isso depende aí como eu falei no início, do tamanho do show, do tamanho e do estágio, né? Onde está a sua carreira hoje, tá bom? Produção, você vai precisar de uma pessoa de produção desse seu show, dessa sua história para contar. Qual tipo de produção? Elas se confundem muito, né? A produção geral com produção executiva, produção artística, produção musical. Eu não quero entrar muito nesse parâmetro de quem é quem, tá? Como a gente tá falando aqui da estrutura do show, a produção executiva, assim como a produção geral, eu vou colocar as duas ali muito próximas, né? Elas pensam de uma forma geral, num todo, enquanto o músico, o artista, ele está focado na parte dele, no show, onde ele tem que executar. O restante da estrutura, falar com o músico, falar com o técnico, ver horário de palco, passagem de som, não sei o quê, tudo isso fica sob responsabilidade da produção, tá? Então, eu não vou entrar no parâmetro de quem é quem aqui. Qual produtor técnico é responsável pela estrutura de palco, estrutura de som, o produtor, não vou entrar nesse parâmetro agora, tá bom? Mas quais são os personagens, esses profissionais que vocês vão precisar nesse show que você está preparando? Se você estiver fazendo um show solo, né, você precisa de alguém para te ajudar na mesa de som? Ou essa é uma despesa que você não pode ter agora, mas você quer ter mais na frente? Porque a parte mais importante de produzir e organizar um show é você ter pelo menos uma noção de onde você quer chegar. Hoje talvez você não consiga executar o show da forma como você quer executar, mas você precisa saber como vai ser e quanto ele custa. Se você não sabe disso, você nunca vai alcançar ele. Porque você não sabe o que ele é, vai estar sempre no campo das ideias. E enquanto ele não estiver desenhado, quando a gente desenha, quando a gente escreve, a gente cria um compromisso interno. Isso é neurociência, tá? A gente cria um compromisso no inconsciente da gente. Então, quando a gente entende quanto a gente precisa para poder fazer aquele negócio acontecer, aí a gente já sabe bem, ok, eu vou ter que trabalhar tantas horas aqui, vou ter que fazer isso, vender isso, fazer aquilo, para poder conseguir esse valor para começar a startar. Ou então eu preciso de tanto de investimento que eu posso conseguir pela edital tal, ou então com patrocínio tal, com apoios assim, assim, assado. Então você tem que ter uma noção, né, em relação a essa estrutura do teu show, tá bom? Agora vamos para as necessidades técnicas e estruturais desse show. Vocês estão aí anotando? Tá dando para anotar, né? O que vocês precisam anotar. Fala aqui para mim se tá dando para anotar, se tem alguma dúvida do que eu falei até agora, quem tá aí. Se tiver, conta para mim, tá? Se tem alguma dúvida ou não. Esse momento aqui da live é bacana porque a gente pode interagir. Vocês podem tirar, por exemplo, eu não falei alguma informação aqui. Vocês podem acrescentar alguma informação, sabe, aqui pra gente ir conversando e somando. Tá bom? Porque a tua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também. Isso é que é a parte, né, massa de assistir live, de estar ao vivo na live, é poder interagir, tá? Senão, qualquer aula, qualquer vídeo, vocês assistiriam por aí afora, tá bom? Então, interage aqui comigo se houver qualquer dúvida, tá? Vamos lá, para a parte de estrutura técnica que vocês precisam para esse show. Vocês vão precisar saber. Normalmente isso vem através de um profissional mais técnico. Eu aconselho vocês a buscarem, né, um técnico, um estúdio, de repente, que tenham esses profissionais lá dentro, ou procura aí também, aqui pelas redes sociais, profissionais que são dessa área, né, de estrutura, como tem aqui, né, o pessoal do Blackstage, que pode ajudar também vocês, fazer essa pesquisa em relação ao formato do show de vocês. Qual é a medida do palco, medida mínima que vocês precisam para o palco? Eu consigo num praticável, num tablado, eu preciso de um palco, já que eu vou entrar com orquestra, de um palco mínimo de quanto? Qual que vai ser essa medida? Né? E aí vem um produtor técnico, mas aí é para os shows mais avançados. O produtor técnico, ele vai lá para ver se as medidas elas estão realmente como foram solicitadas, se o peso que eles pediram para que o palco aguentasse realmente foi solicitado. Eu já produzi shows que tinham uma britadeira e uma betoneira em cima do palco, né, de entulho, e não podia ser um palco simples, um palco
que não aguentasse esse tipo de peso. Então, tinha uma especificação técnica para a caixa, né? A caixa acústica, o palco, em relação a peso que aguentava. Aí vem um produtor técnico para saber se realmente vai aguentar aquele peso e está nas medidas. Se o palco ele realmente está equilibrado, ou se ele está mais para um lado do que para o outro, enfim. Essa é a função desse produtor, né? Acompanhar aí. Tem alguns... Isso são shows mais para frente, tá? Normalmente as bandas nacionais, né, que tem uma equipe que chega antes, faz toda a montagem, a preparação para que depois venha a parte artística, tá? Tem primeiro a estrutura, os profissionais técnicos. A lista de equipamentos de som, né? Quais são esses equipamentos? Quais são os equipamentos que eu vou precisar ter? Lembra lá os músicos que vão tocar e o seu repertório? Quais são os instrumentos que esses músicos vão usar, né? Quais desses instrumentos vão precisar de amplificador, vão tá conectado? Eu quero falar uma linguagem bem simples, tá? Não vou usar linguagem técnica e ficar aqui, desculpa a expressão, afrescalhando o negócio. Olha aí, ó, Antúlio ao vivo, que lindo. Minha cara ele, Isso aí, exatamente. E aí, normalmente, o nome utilizado é um rider técnico, som, ou line-up da banda, do show, né? Qual que é a lista de equipamentos que você vai precisar, né? De estrutura de som, de equipamentos de som que você vai precisar no seu show. Normalmente quem faz essa lista é um técnico da área. Ele vai saber qual que é o melhor microfone, qual que é o melhor cabo para utilizar, para qual instrumento, para efeito, sabe? É ele quem vai dizer qual que é esse material, qual é o material mais adequado para voz, né? De repente, para bateria, para baixo, qual o melhor cubo de baixo, qual o melhor cubo de guitarra. Ele vai saber se, por exemplo, quando você vai fazer a apresentação, no local só tem um tipo de cubo, se dá para fazer com esse cubo de guitarra ou baixo que tem lá disponível o seu show ou não. É o técnico que faz, né, que monta o rider. O rider normalmente especifica quem é o profissional, né, se ele vai precisar de microfone ou não, se ele vai precisar de amplificador ou não. Aqui é DI box, né, que é entrada, são as entradas para os cabos, né? Eu vi um comentário, britadeira, olha, foi no Perk Pan, exatamente, ó. A britadeira foi no Perk Pan pra tocar maracatu rural. Foi. Essas loucuras, a gente tem que se ver pra poder dar o jeito. Foi no Perk Pan, Festival Perk Pan. Então, é no rider técnico, no rider de som, que vai estar essa lista de equipamentos de som que você vai precisar no palco, tá? Mas também tem o input list, eu fiz a lista para eu poder não me perder, tá? Tem o input list, que é a lista que reúne os instrumentos que vão estar plugados na mesa de som, o input, né? Sabe aqueles, por exemplo, guitarra vai estar plugada, tem um cabo plugado nela, então ele precisa ir para um amplificador. Eu preciso plugar microfone para não sei o que, instrumento tal, para, sabe assim? Então todos esses instrumentos que vão estar plugados na entrada da mesa de som, eles precisam estar no input list, que a gente chama, tá bom? Inclusive essa coisa do rider técnico, esmerilhadeira e betoneira, exatamente, ainda teve a esmerilhadeira, que eu esqueci de colocar aí também, verdade, né? Era loucura mesmo, gente, é loucura, não era não, é loucura ainda. Então, eu não sei se vocês viram uma história aí da GK, que ela fez a festa da GK, eu acho, uma coisa assim, e que ela falou muito que a maior despesa que ela teve foi com um tal de rider técnico, que é a estrutura dos shows dos artistas que foram para essa festa dela, né, e mandaram para ela um rider, né, porque são bandas muito grandes, são muitos profissionais em cima do palco, mesmo com total apoio, fica uma estrutura muito cara, e são equipamentos que vão proporcionar um show de altíssima qualidade, um resultado final bom, um bom microfone, vai oferecer para o teu público um melhor resultado em relação à tua voz, né? E assim vai, em relação aos cabos, em relação a toda a estrutura que você usa, né? Se ela for muito boa, o resultado de entrega para o teu público, ela é muito melhor.
E isso tem um preço. Aí você precisa conversar, né, com um técnico de som para poder te ajudar, tá? Uma pessoa habilitada para isso. E aí tem um output, né? Algumas outras pessoas usam outro nome, que é a parte de estrutura de caixas de som e tudo. Essa parte você passa para um técnico que ele vai te falar, né? Você traduz a sua ideia. Eu quero fazer isso, a minha história ela é essa, o meu repertório é esse e eu quero como resultado isso. E aí ele vai montar toda essa estrutura para vocês, tá bom? Aí vem a parte de backline. O que é o backline? Eu tô usando um monte de palavrão aqui para vocês, né? Olha aí, Felipe, seja muito bem-vindo também. O backline é a estrutura, todo o material que você vai precisar de apoio, né? Além com a palavra line, que é linha, as linhas, né, os canais, as vias e tudo que está lá no rider técnico. O backline vai ter, por exemplo, eu preciso de um cubo para baixo, eu preciso do corpo da bateria, ou algumas pessoas chamam de kit de bateria, né? Eu preciso de banco, eu preciso de praticáveis para bateria, para percussão e para os metais, ou para... Então, essa outra estrutura ela vai estar no backline. Tem alguns palavrões aqui que eu tô falando para vocês, né, de rider técnico, a parte de som, rider de som, né? Tem o input list, tem o set list, tem o line up, tem o mas aos pouquinhos, só para que vocês vão se familiarizando, sabe, com essa linguagem do palco, para quem ainda, né, não está aí, né, imerso nessa estrutura, para quem está conhecendo, né? E aí a gente vem eu passei batida, tá? Primeira coisa que você precisa fazer é o mapa de palco. O que é esse mapa de palco? É como vai ser a estrutura do teu show. Como é que você vai contar a sua história? Lembra que eu falei? Coloca o teu maestro do teu lado de força. Se você é destro, coloca ele do teu lado direito, para dar apoio e acompanhar a banda que vai estar aqui atrás, ou num semicírculo, ou vai estar num formato de triângulo. É esse desenho do palco que vai estar o teu mapa, né? O teu mapa de palco. Nesse mapa de palco existem alguns profissionais que já colocam a parte de input, de rider, desenhado no mapa. Por exemplo, e o output também, que é a parte de monitores, né? Onde que vão sair as linhas do palco, que são os cabos, né? Onde eu vou plugar, cada um desenha o mapa de uma forma, mas o mapa é exatamente como que vai estar o formato do meu show no palco. Eu vou estar no meio, o artista principal vai estar no meio, do meu lado direito vai ser quem? Vai ser a guitarra, vai ser teclado, vai ser acordeon, quem vai estar aqui do meu lado direito? Né? O meu lado direito é o de apoio ou o meu lado esquerdo que é o de apoio? Eu vou usar os metais, não vou usar metal, eu vou usar guitarra e baixo nas minhas laterais, eu vou usar bateria lá no fundo, eu vou usar bateria pro lado direito e percussão do lado esquerdo, porque eu preciso me comunicar com eles também. Né? Então, você precisa pensar num mapa de palco para que você tenha uma comunicação com todos os profissionais e não precise ficar dando as costas pro público, que é a parte mais importante, ele. Tá? Então, quando você pensa no desenho do palco, você tem que pensar exatamente nisso, em não dar as costas pro público. Então você precisa de apoios, tá bom? Aí eu vou pensar agora na parte de luz, tem um mapa de luz, que aí é um técnico de iluminação que vai te ajudar. Normalmente o mapa de luz é montado de acordo com o repertório, tem um custo para isso, né? Mas eu gosto de falar para os profissionais da música que, assim como qualquer outra profissão, quando você vai iniciar um negócio, você tem um investimento inicial. Qualquer negócio que você vai fazer, qualquer negócio, se você vai montar um cachorro-quente na rua, na frente da sua casa, você precisa investir numa carrocinha de cachorro-quente, você precisa investir no material que você vai fazer o cachorro-quente, panela, essas coisas todas. Se você vai abrir um consultório médico, você precisa fazer um investimento inicial, assim como na música. Mas, Lu, eu não tenho um centavo para contratar um profissional para fazer para mim isso, né? Ou você consegue um apoio, ou você faz algum trabalho e vai juntando a grana para poder investir. Porque essa é a base para a qualidade final, a entrega final para o teu cliente, para quem vai te contratar ou para quem vai curtir o teu trabalho. Então, quando você pensa nesses detalhes, a entrega, o resultado, o retorno do resultado ele vai ser muito maior, tá?
desde que você saiba distribuir. A gente vai falar sobre isso ainda. Tá dando pra entender aí, gente? Interage comigo, bota o coração, aperta na setinha. Eu só lembro daquele programa Fantasia. Eu não sei nem se eu posso falar sobre ele, mas toda live eu falo. Aperta no coração, pro algoritmo do Instagram entender que é legal. Né? Eu acho isso tão estranho, gente, é sério. Interagem comigo, tá? Porque live é bom pra isso. Ao vivo é bom pra isso, pra gente poder conversar e vocês dizerem, e isso, aquilo, tá bom? Vai falando comigo aqui, se vocês não estiverem entendendo, tiverem com alguma dúvida em relação a essa estrutura técnica, tá? Aí vem o mapa de luz. O mapa de luz, ele é uma planta baixa de como vai estar a iluminação, de como vai ser a sua luz. Porém, a iluminação, ela depende muito da estrutura do local que você vai se apresentar. Porque aí vai depender se nesse lugar, se nesse teatro, se nesse café, como a gente falou antes, onde eu vou apresentar esse meu show, onde eu vou apresentar essa minha história, né? Justamente esse ponto do artista é pequeno no nosso caso, aí não conseguimos colocar isso no orçamento na hora de vender. Bacana, é verdade, Felipe. Mas tendo essa noção do que você precisa, vai preparando isso aos poucos. Fala com os técnicos, né, com os profissionais dessa área de estrutura técnica e fala, olha, eu tô com um show que ele é assim. Quando você passa o conceito para ele direitinho, eu vou vender ele para tais lugares, eu vou oferecer ele dessa forma. Isso quando você passa a estrutura para eles e diz, eu preciso de um apoio, de uma força sua, né? Qual é o mínimo que você pode fazer para montar para mim? Com certeza você vai conseguir um preço extraordinário. Eu tenho certeza que orçamento chega na mão da gente é porque a gente precisa saber realocar ele, usar ele direitinho. Por mais desafiadores que sejam, porque eu tenho histórias assim de desafios de pessoas que não vou nem entrar nesse parâmetro aqui agora, mas que dá, sabe? A turma chega junto, a turma apoia, sabe? Monta essa estrutura, procura um estúdio, um técnico que faça isso para você. Agora é realmente um grande desafio. O que não seria da nossa vida se não fosse um bom desafio? Vai, vamos lá. É massa essa interação, eu curto demais esse papo. Então vamos lá. O mapa de luz vai depender, porque de vez em quando no teatro você só tem algumas varas que não atendem. Varas são alguns lugares que vocês penduram, os técnicos penduram, né? A estrutura de iluminação. Então depende de quantas tem, se vai ter o suficiente ou não, se vai precisar de, enfim, né? Então o mapa de luz normalmente ele é mais ajustável do que o mapa de som, a estrutura técnica de som, né? É mais criteriosa porque eu vou ter os mesmos músicos de um palco, o máximo que eu posso aí é abrir mão de uma marca para outra, enfim, fazer esses ajustes, né? Iluminação, normalmente os profissionais, né, aí abrem um pouco mão, né, da estrutura, do mapa mesmo, né, final. A não ser que você vai fazer uma circulação, uma turnê por teatros. Aí nos teatros você vai selecionar quais são os teatros que você vai passar e qual é a estrutura que eles já dispõem, né? A estrutura para comportar a tua iluminação. Aí é um outro tipo de shows, tá? Eu tô falando aqui, né, desde o início, de uma maneira geral, tá, gente? De como produzir e organizar um show de forma geral. Porque existem muitas especificidades em relação a cada profissional, a cada projeto, a cada ideia, a cada tradução, né, dessas ideias, que é muito específico, eu entendo, mas é mais para que vocês tenham essa noção de qual é o passo a passo para montar e produzir um show, né, para que vocês tenham essa estrutura montada, preparada e ir para o mercado, né, com ela. E o ideal é que você tenha, eu vou falar mais na frente isso, tá? Que você faça um show aí, modelo. Mas vamos lá. Você vai precisar alugar algum tipo de instrumento para essa apresentação que você vai fazer. Mesmo que você tenha um músico, mas de repente você precisa de um piano de cauda no teu show. E que não é um instrumento que dá para levar na mochila, né? Aí você precisa alugar, dependendo do lugar que você vai tocar, que você vai se apresentar, não tem um piano, você precisa alugar, levar e contratar um afinador para esse piano. Você vai precisar alugar estrutura técnica extra, né, que não tenha, que não dispõe aqui. Por exemplo, eu produzi eventos que não tinha move light suficiente, a gente tinha que trazer de outro estado, né, movies para poder comportar a estrutura que era necessária do evento. E aí o ideal que eu digo a vocês é
contratem a empresa responsável. Não contratem só o equipamento, para que vocês não se responsabilizem com qualquer problema que dê no equipamento e vocês tenham que pagar por isso. Então é mais viável que você contrate toda a estrutura, todos os profissionais, contrate a empresa, do que você contratar o equipamento, o instrumento. Não se responsabiliza por isso, tá? Até porque sua cabeça vai estar no repertório, no show e no seu público. Ela não vai estar no equipamento X, Y, Z. Tá? Então, o quanto mais você puder tirar de responsabilidade sobre o seu ombro na hora de fazer um show, eu entendo que são muitas despesas. E como eu disse desde o início, cada coisa no seu momento, cada show no seu momento, é degrau a degrau. Hoje, quando você for preparar esse show, eu tô te dando uma visão geral. Quando você for preparar o seu show, você precisa entender o que é essencial. O que eu consigo fazer dessa minha ideia, qual é a parte essencial que eu consigo executar hoje dessa minha ideia. Mesmo que depois eu pegue essa minha ideia e faça com banda, depois eu pego essa mesma ideia e faça com orquestra, depois eu pego essa mesma ideia, qual que é a base técnica que eu preciso para fazer essa ideia funcionar, né, inicialmente. Tá? Eu entendo todos os desafios, e quando eu digo que eu entendo real. Eu vivi e vivo até hoje, né? Eu já trabalhei com estruturas mega, com estruturas muito simples e desafio financeiro muito grande. Então, eu sei real quais são os desafios de vocês, né? E eu falo com total propriedade disso. Mais uma vez, eu tô dando uma visão geral, tá? E aí, quais são as necessidades visuais para esse teu show, para você contar a sua ideia? Qual é a necessidade estrutural e técnica para a parte visual, né, desse teu show? Você vai trabalhar com projeção? Se você quer trabalhar com projeção, para você seja essencial a parte de projeção, você vai contar alguma história, né? Você quer colocar sua marca projetada lá para as pessoas entenderem, porque tem um custo de trabalho de marca, né? Aí você quer colocar sua marca na projeção, é telão que você vai trabalhar de LED, você vai trabalhar com holograma, com holografia, você vai trabalhar com projeção interativa, você vai trabalhar com mapping, né, que é a parte de projeção mapeada. Então, qual é o tipo de projeção que você quer trabalhar? Ou não vai rolar projeção, mas eu quero fazer um trabalho de cenografia bacana para esse meu show. Mas eu não tenho muito para investir em cenografia. Eu vou colocar de repente um tapete, né, aqui no meio e trabalhar com luz em cima desse tapete. Luz e os spotzinhos simples, né? Eu não quero nem falar em move, que são aqueles, né, aquelas luzes mais atuais, enfim. Eu quero só dar uma cara diferente, mas eu quero dar um trato cenográfico pro meu show, né? Eu quero trabalhar com o meu show com uma identidade dele, mas num tom pastel. Então eu vou estar sempre usando a iluminação como cenografia do meu show. Ou não, eu quero, como eu já fui, né, para um show que toda a cenografia do show era feita em papel dobrado, dobradura de papel. Eu já fui para show que tinha uma obra de arte atrás de Picasso, né? Era o fundo do palco inteiro, era um desenho pintado à mão, a obra dele. Então varia, né? Criatividade vai para contar a tua história. Qual é o elemento visual? Quais são os elementos visuais para contar a tua história? De repente você precisa de dançarinos para em alguns momentos do show dar uma levantada no público ou trazer outro elemento para dinamizar mesmo o trabalho, ou algum ator faça uma interação, atrizes ou grupo, né, de atores, ou você precisa, até coloquei aqui, né, enfim, não vamos alongar muito nisso. Acho que deu para entender, né, deu para entender aí que eu falei na parte visual, né, em relação à parte, o que você pode explorar visualmente na hora de você contar a sua história no palco, né, e principalmente agora a gente vai falar sobre figurino, quando a gente fala na parte visual. Deixa eu contar para vocês. O palco normalmente é uma caixa preta, né? A base do palco é preta. E eu vejo muitos profissionais que vestem preto numa caixa preta. Ou seja, não dá visualização.
né? Eu entendo que preto emagrece, né? E muitos profissionais da música adoram preto, né? Acho que é, não sei, eu não estudei sobre isso ainda não, por que a gente gosta tanto de preto. Mas, para um palco, preto é uma cor que é bom para base, né? Quando o artista merece um destaque. Deu para entender? Por exemplo, os músicos de base estão de preto, porque vão estar dentro da caixa acústica, mas o artista vai estar em outra cor. Ou todos os profissionais precisam estar numa cor distinta, já que a história que você quer contar, eles fazem parte, então vocês precisam mostrar uma outra cor, colocar uma outra cor neles, para que não vire a caixa acústica. Quem tá de preto é toda a parte técnica. Se vocês chegarem no palco, todos os técnicos de som, de luz, produção, e tudo, tá tudo de preto, porque o palco é preto, a caixa é uma caixa preta, normalmente. Então, é bacana pensar no visual, no figurino, porque são formas de ancorar o teu show na memória do público, de quem vai assistir. Pô, você viu o figurino? Tinha tudo a ver com o que ele estava cantando, né? O sapato que ele usou, caramba, que diferente, conta, né? O sapato conta a história daquele profissional, né? O figurino contou a história daquele show, daquele músico, daquele artista, né? E aí o figurino fala muito, né, sobre a história que você quer contar também. E faz parte da estrutura, da estratégia, né? Da estratégia técnica, da estrutura técnica do teu show, a parte visual, tá? E aí, tá de boa? Tá tranquilo todo mundo? Eu tô por aqui ainda, hein? Qualquer dúvida vai me falando, sugestões também, vai escrevendo aí. É interativo isso aqui. Tá bom? Então, vamos lá para a parte agora do backstage. Eu vou falar bem pouquinho sobre backstage. Backstage, atrás do palco. Stage, palco. Back, atrás. Atrás do palco ou front stage, na frente do palco, tá? Sou que fala línguas. Entende tudo de inglês. Né? A parte backstage que normalmente você precisa se preocupar, né? No básico,